se o pastor me permitir, eu quero comunicar 2 eventos grandes que nós vamos ter aí. O primeiro evento vai acontecer no dia 28 de setembro, que é a nossa festividade das crianças e dos juniores. Vai ser o aniversário das crianças, dos juniores, e nós vamos estar comemorando aqui, Então você que é pai, você que é mãe, vamos entrar em período de ensaio, Vamos ter aí todo um preparatório até dia 28 de setembro, Tá lá no grupo das crianças, lá os pais que vão querer a camisa, Vamos fazer um uniforme para as crianças bem bonitinho, tá? Aí, ó, meu aniversário, Eu sou a luz do mundo, vai ser o tema da festa, tá em João 8:12, O do conjunto do grupo Ágape do Plenitude, vai ser dia 28 de setembro às 19 horas, vai estar conosco aqui a preletora, que vai ser a tia Cléo, E as crianças vão ter igrejas convidadas, e nós convidamos toda a igreja também para estar presente nesse dia. Traga o seu filho, Os pais não é para trazer só no dia da festa, trazer para o ensaio, Quando for convocado, traga a sua criança, As crianças ainda dependem dos seus pais, Então os pais têm que estar aí envolvidos, empenhados em trazer o seu filho para a casa do Senhor, amém? O outro evento é a nossa conferência de mulheres, que vai acontecer no dia 26 de outubro, para todas as mulheres acima de 15 anos, tá bom? Todas as mulheres acima de 15 anos podem participar, tá? O tema do nosso congresso esse ano vai ser Quem sou eu? Sou filha, Está lá em Romanos 8, 16 e 17, E nós já temos aí confirmada, a presença da psicanalista Fernanda Barreto, que vai palestrar. Nós temos confirmada já a nossa diaconisa Lauana, que vai ministrar a palavra pela manhã. Nossa irmã Milena Cruz, que vai ministrar a palavra na tarde. Vamos ter aí, nós estamos tentando trazer aí uma psicóloga, show de bola, para falar sobre autocuidado. Então vai ser um dia na presença do Senhor, vamos ter louvores, vamos ter aqui orações, vai ser um dia na presença do Senhor. Vamos ter almoço, tá? O almoço, nós vamos vender, estamos vendendo já, o convitinho, quem quiser. Nós não temos ainda o convite físico, mas se você já quiser adiantar, o convitinho ajuda, na verdade, é R$60, tá? O convitinho, e já está incluso o almoço, já está incluso o kit lanche no final do evento, tá bom, irmãs? É para todas as mulheres do Ministério Monte Calvário, você pode trazer de fora também, amém? Então, dado o recado, graças a Deus, vamos ler a palavra do Senhor, amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra muito conhecida. Toda a igreja sabe, conhece. Acredito que até os mais novos na fé conhecem essa palavra, Inclusive, vários irmãos já pregaram sobre essa palavra aqui. Eu acho que até mesmo eu já trouxe uma vez essa palavra aqui na pregação. Mas a palavra do Senhor se renova todo dia, amém, irmãos? E eu acredito que o Espírito Santo vai trazer algo novo para o teu coração nessa noite, amém? A palavra que eu quero ler com os irmãos se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. São alguns versículos que nós vamos estar lendo, na verdade até o versículo 20, a leitura um pouquinho extensa, mas é necessário para que os irmãos entendam toda a palavra, toda a mensagem, amém? Marcos, se você quiser abrir na sua Bíblia, Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1, Vou fazer a leitura aqui no Data Show, se você quiser acompanhar, amém. E diz assim a palavra do Senhor: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear.
E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, como os 12, interrogaram-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra. Essa palavra, Senhor, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E ela mesmo diz, Senhor, que ela vai e ela não volta vazia. Mas ela encontra, Senhor, o seu destino, o seu alvo, o seu propósito. E cumpre, Senhor, o trajeto, o destino, o propósito para o qual ela foi enviada. Que nessa noite não seja diferente, mas que Teu Espírito Santo conduza essa palavra de forma que ela encontre, Senhor, corações aqui, Senhor, desejosos, abertos para receber, e que esta mesma palavra frutifique para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que os irmãos conhecem bastante essa palavra, que essa palavra é bastante conhecida, né? Mas como eu falei, a palavra se renova de dia, toda manhã a palavra se renova. Eu posso vir aqui amanhã, ver outro pregador, e depois ver outro, ficar o mês inteiro pregando sobre a mesma palavra. O Espírito Santo vai trazer cada pregação uma coisa nova, e o Senhor tem algo novo, tem algo fresco para cada um de nós nessa noite, amém? O que eu quero atentar nessa noite, nessa palavra, né? Essa palavra é uma parábola que estava contando o Senhor Jesus. Havia uma multidão ali e também estavam ali os discípulos. O Senhor, Ele estava falando e todas as pessoas ali estavam ouvindo esse ensinamento, né? Estavam ali a multidão de pessoas, que tinham pessoas de lugares diferentes, tinham pessoas com personalidades diferentes, com problemas diferentes, pessoas de todo tipo que vocês possam imaginar, que a gente encontra no meio de uma multidão. E também estavam pessoas ali que eram mais próximas, mais íntimas do Senhor, que eram os seus discípulos, e todos estavam recebendo ali a palavra. Quando eu comecei a meditar
né? Já tem alguns dias, antes mesmo do pastor Jorge entrar em contato comigo e falar que eu seria quem estaria trazendo a palavra hoje, eu já estava meditando nesse texto, já tem alguns dias, né? E foi um dia pela manhã, eu estava meditando nesse texto, conversando, compartilhando com uma pessoa esse texto e o Senhor começou a ministrar no meu coração e o Espírito Santo falando comigo que a palavra aqui estava sendo oferecida para todos. Todos estavam ali tendo a oportunidade de ouvir o Senhor Jesus ensinar. Mas o entendimento da palavra não veio para todos. O entendimento da palavra veio só para aqueles que eram mais chegados. A explicação, o especial, o momento especial ali de explicar, de esmiuçar essa palavra, né? De fazer ela ser entendida, não foi para toda a multidão. Foi só para aqueles que eram mais chegados, que eram seus discípulos. A primeira coisa que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração foi que muitas das vezes nós estamos aqui com a palavra disponível, né? Principalmente aqui na nossa nação, nós não temos nenhum problema. Tem Bíblia para todo gosto, para todo tipo, várias traduções. Eu acredito que a maioria dos irmãos às vezes não tem nem só uma Bíblia em casa, tem mais de uma. Hoje a gente não tem problema em receber a palavra, né? Antigamente era mais difícil, a palavra era você lendo ou você vindo aos cultos, mas agora você quer ouvir uma palavra, você abre o YouTube e tem uma palavra, né? Às vezes nós estamos no nosso grupo do WhatsApp, alguém manda um vídeo, alguém manda uma mensagem, compartilha um texto, a palavra está aí para nós acessarmos ela a hora que nós quisermos e da mesma forma que é para nós, é para as pessoas que estão lá fora também. Elas podem, se quiserem, ter uma Bíblia, elas podem, se quiserem, ouvir. Eu acredito que aqui no nosso convívio é até meio que difícil alguém que não tenha pelo menos recebido uma porção dessa palavra. Passa na frente da igreja e tem igreja para tudo quanto é canto, principalmente aqui na nossa cidade. Então a palavra está bem fácil, bem disponível. A palavra ela é apregoada, a palavra ela é cantada, a palavra ela é anunciada nas rádios, na internet. A palavra está aí, todos ouvem. Só que é uma coisa diferente você ouvir e você entender. Todos podem ouvir, mas nem todos podem entender. O entendimento da palavra é algo exclusivo para aqueles que estão próximos do Senhor Jesus. Por que todas as pessoas que ouvem a pregação da palavra logo não se convertem? Porque ainda não chegaram ao entendimento dela. Para que haja um entendimento da palavra, precisa haver uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Principalmente na vida daquele que ainda não tem o Senhor Jesus. Por isso que muitas das vezes acontece um ar livre, a pessoa ouve a mensagem da palavra, a pregação. Às vezes a gente vai lá no centro da cidade, tem irmãos lá gritando, apregoando a palavra lá, e muitas pessoas passam e nem fazem caso. Muitas vezes as pessoas abrem a internet, recebem uma palavra. Estou conversando com alguém no ônibus, esse dia estava indo no ônibus super lotado, e estavam duas irmãs falando da palavra, e todo mundo que estava ali, porque se eu estava mais afastado, estava ouvindo, eu fiquei imaginando quem estava perto, e ela contando os milagres que Deus estava fazendo na vida dela, e as pessoas ali estavam ouvindo. E por que essas pessoas logo não há um converter, não há uma mudança, não há algo assim, uma ação, porque ainda não chegaram ao entendimento. Para que cheguem ao entendimento, precisa o Espírito Santo fazer essa obra. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que abre o nosso esclarecimento. Às vezes, querido, até nós mesmos que já temos o entendimento da palavra, que o Espírito Santo está conosco e nos ajuda. Às vezes você lê uma palavra 30 vezes, mas tem um dia específico que você pega aquela palavra e você vai ler e parece que os seus olhos se abrem e você fala, como é que eu nunca vi isso? Foi porque naquele momento específico o Espírito Santo esclareceu a tua mente. Ele escolheu aquele momento para falar com você através daquela palavra, e aquela palavra vem ao seu encontro como uma água fresca quando você está num dia de muito calor, né, que você refresca a sua alma e você, nossa, tantas vezes li esse salmo, tantas vezes li esse versículo, tantas vezes li esse capítulo, mas hoje foi diferente. Porque o Espírito Santo escolheu falar com você.
E aqui nós temos aqui a palavra de Deus. E eu quero destacar aqui nessa passagem, que eu sei que os irmãos já conhecem muito, duas coisas importantes que nós vemos nessa passagem. Dois elementos. Nós temos dois elementos muito importantes nessa parábola que Jesus conta. Nós temos a terra, né? As terras, existem 4 tipos ali que o Senhor cita, e nós temos a semente. São dois elementos que o Senhor vai usar para falar com aquelas pessoas, e depois, em particular, ele vai esclarecer aos seus discípulos o significado dessa parábola. E aí eu quero primeiramente atentar com os irmãos sobre a semente. O que é a semente nessa parábola? A semente nada mais é do que a palavra de Deus. A semente é a mensagem da palavra de Deus. Tanto é que o semeador é aquele que vai e leva a mensagem. É aquele que vai e prega a mensagem, que passa essa mensagem adiante, que anuncia essa boa nova. E a semente, querido, você vai ver em toda a parábola que a semente ela não muda. A semente ela é a semente, porque a palavra do Senhor ela é imutável. A palavra do Senhor ela permanece a mesma. A palavra do Senhor é como o próprio Senhor, né? Ela permanece assim do jeito que ela atuava no passado, ela atua hoje. E a palavra do Senhor ela é poderosa. Amém? Você acredita que a palavra do Senhor é poderosa? Essa palavra é poderosa, né? Então a palavra do Senhor é a semente. E a semente, essa semente, ela é eficaz e poderosa. Mas a gente vai ver que essa semente, ela vai cair em 4 solos distintos. A semente, ela não vai sofrer alteração. A semente, ela é a semente. Ela não vai virar outra coisa. Ela vai continuar sendo a semente. Ela é a palavra. E a palavra, ela é poderosa. Nós já sabemos disso. A própria Bíblia vai nos dizer a respeito da palavra. Em 2 de Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, no versículo 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, a junta e as medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra, ela é poderosa. A palavra de Deus tem poder, amado. Amém? Por isso que nós temos que conhecer a palavra. A palavra, hoje de manhã nós estávamos estudando sobre a verdade, né? E o texto que fica muitas vezes estampado aqui é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Essa palavra aqui é importante você conhecê-la, querido. Você se alimentar dela. Você, querido, viver essa palavra. E aí eu estava meditando na minha casa e hoje preparando, rascunhando alguma coisa e orando com o Senhor, escrevendo. E aí me veio à mente o processo que passa a semente, porque a semente ela é a palavra, e a palavra ela é imutável no sentido de que ela é poderosa, de que ela, né, ela vai, ela cumpre aquilo que ela foi enviada para fazer. Mas eu comecei a pensar que a semente ela muda no sentido de que ela vai, né? Aqui o Senhor vai usar essa metáfora da semente para a palavra de Deus. E aqui a gente vai ver que essa semente ela passa por 5 estágios. Né? Quando quem conhece de plantio, quem trabalha com planta ou gosta de planta, vai saber, vai entender, né? Que a semente ela passa
por 5 estágios, e a semente espiritual da palavra, ela passa por esses estágios também. Quais são eles? Primeiro, ela passa pelo processo do plantio, quando ela encontra um solo, né? Quando ela é colocada, depositada em um solo, né? Ela é plantada ali, a terra cobre, ela fica ali dentro e parece que nada está acontecendo, mas aquela palavra ficou ali. É o processo do plantio. O segundo processo que a semente passa é o da germinação. Quando a gente começa, então, a acontecer algo ali dentro da terra, e aquela palavra, aquela semente, ela então, começa, a gente diz que ela morre, a semente começa a nascer ali uma plantinha, começa a germinar, algo começa a acontecer, mas ainda não é visível aos nossos olhos, está acontecendo de dentro e vai sair para o lado de fora. É o processo da germinação. Essa casca da semente vai se quebrar. Essa plantinha vai começar a dar folha. Essa plantinha vai começar a criar as primeiras raízes. E isso acontece dentro da terra. O terceiro processo que a gente vê é então o do crescimento. Ela rompe a terra e aí começa a se tornar visível, né? Que tem algo acontecendo ali, uma plantinha, ela vingou, ela vai começar a sair da terra e ela vai, conforme ela recebe luz, conforme ela recebe água, conforme ela é bem tratada, essa plantinha ela vai começar a crescer, ela vai crescer, e dependendo da espécie da planta, da espécie da semente, ela vai começar a se desenvolver e vai crescer, até chegar ao quarto estágio, que é a frutificação, quando ela já está crescida e agora ela dá frutos, né? Se for uma macieira, vai dar maçã. Se for uma laranjeira, vai dar laranja, né? E aí ela vai frutificar. E o último passo é o quê? A maturação. Que é o quê? Tem fruto, mas o fruto ainda está verde. Não está pronto para comer. Já vê que aquela árvore é próspera. Olha, gente, quando começa, né? Eu sempre conto aqui para os irmãos que na frente da escola onde eu trabalho tem um pé todo torto lá de goiaba. Tem uma goiabeirazinha que ninguém dá nada por ela. Mas quando vai chegando a época da goiaba, ela começa a dar aqueles montes de brotinho, né? Ela fica carregada de broto e a gente já sabe. Sem que a fruta esteja madura, ela ainda está começando a dar os frutos. Se você pegar ali, está duro, está verde, está sequento, não dá para comer, né? Mas assim, tem gente que cata, né? A coitadinha da goiaba não consegue nem às vezes madurar, porque o pessoal já está sacudindo lá o pé da goiaba, né? E ela está ali, ainda não está boa para comer, mas você já sabe que vai dar muito fruto. E aí, o que acontece? É só esperar mais um pouquinho, porque o fruto vai ficar maduro. E quando o fruto fica maduro, querido, o que acontece? Ele serve para duas coisas. Primeira, para alimentar os outros. Segundo, ele gera novas sementes para serem plantadas novamente. Amém? Então, nós estamos falando aí sobre a semente. Guarda isso na sua memória, guarda isso na sua mente para a gente refletir sobre a palavra de Deus nessa noite. A gente vai precisar lembrar disso, que a semente, ela passa pelo estágio do plantio, ela passa pelo estágio da germinação, ela passa pela fase do crescimento, ela frutifica e os frutos ficam maduros, prontos para serem comidos e para gerarem outros frutos. E aí nós vamos olhar agora sobre esse olhar, sobre essa perspectiva, a parábola do semeador. Nós vamos ver que Jesus agora ele vai apresentar 4 tipos de terreno, 4 tipos de solo. E o primeiro solo que o Senhor Jesus vai apresentar, eu nem considero muito um solo, porque caiu, a palavra do Senhor vai dizer que essa semente ela caiu na beira do caminho. Ela não chegou nem no caminho, ela ficou na beirada. Aqui na versão que foi colocada aqui, né, colocou que, né, as pessoas, né, ou seja, a semente caiu no terreno, né,
Quando foi falar assim, a semente caiu no terreno, ela logo vai se referir ao terreno como uma pessoa, né? Se refere à pessoa, e aqui nós vamos ver que esse que cai à beira do caminho, acontecem algumas coisas aqui interessantes para a gente prestar atenção. Né? Eu anotei aqui que essas pessoas que estão à beira do caminho, elas ainda não passaram pelo processo do novo nascimento. Essas pessoas que estão na beira do caminho, elas ainda são espectadores. Elas simpatizam, gostam da mensagem do Evangelho, até curtem de vez em quando ir numa igreja, mas elas são só espectadores, elas ainda não fizeram uma decisão por Cristo, elas ainda não se decidiram. E a palavra chega até essas pessoas, sim, a semente da palavra ela é lançada, e essas pessoas, né, elas acabam que recebem também essa semente, assim como nós estávamos no dia. Um dia eu não conhecia Cristo e essa palavra chegou até mim. Antes de eu tomar a decisão por Cristo, eu já tinha ouvido falar de Jesus muitas outras oportunidades, mas houve um dia que foi especial. Teve um dia que foi diferente dos outros, porque essa palavra veio, e ela veio quando eu estava numa boa terra, eu já não era mais beira do caminho. E aí, vamos lá. Essa palavra aqui é a beira do caminho. Né? Nós vamos aqui na minha versão, no capítulo 4 de Marcos, no versículo 15, diz assim: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. Né? A mensagem a semente ela foi lançada, mas a palavra do Senhor vai dizer que Satanás logo vem e tira a mensagem, mais rápido que ele puder. Ele tira a mensagem. A gente vai ver que a semente foi lançada, e vamos lembrar sobre o estágio da semente, que o primeiro estágio da semente é o plantio. Mas essa semente ela não foi plantada. Ela foi lançada, certo? Mas ela não chegou a penetrar na terra, ela ficou na beira do caminho. E a verdade disso é que, o que aconteceu? Por que as aves do céu vieram e comeram? Porque as sementes estavam expostas. Elas não entraram no profundo. Elas não penetraram no interior do ser. Elas ficaram só aqui. Ai, que legal essa palavra, que linda essa palavra. Nossa, fiquei emocionado com essa palavra. Né? Tem gente que ouve a mensagem da palavra e até se emociona, até chora, dependendo de como a pessoa estiver. Né? O psicológico, o emocional da pessoa, a pessoa se derrama, porque a palavra de Deus é mesmo linda, é maravilhosa. Ela lê um salmo, ela fica comovida, mas é só exterior. A palavra ainda não entrou, ela está à beira do caminho. E o que acontece quando a palavra está exposta? Ela não entra, ela não penetra, ela não consegue fazer o segundo passo, que é germinar, porque ela não foi plantada. E aí o que aconteceu com essa palavra, com essa pessoa que recebeu essa palavra? O inimigo veio e logo arrebatou, tirou, porque ela não entrou no profundo. Ela não passou nem pelo primeiro processo, que é do plantio, de entrar, de ser colocada lá dentro da terra, e para que ela possa seguir e germinar. Nem isso não foi feito com essa palavra. Essa palavra ela ficou tão rasa, ela ficou tão na superfície, que rapidamente Satanás conseguiu tirar essa palavra dessa pessoa. Então eu consigo entender que essa pessoa são pessoas que são simpatizantes, espectadores, que até vêm, visitam a igreja, mas não fizeram ainda uma decisão por Cristo. Elas precisam ainda ter um encontro com Jesus. Elas precisam ainda que os seus corações sejam abertos, que o Espírito Santo faça uma obra, para que então elas consigam fazer com que essa palavra não fique mais lá de fora, mas entre e consiga agir de dentro para fora. Porque a palavra de Deus ela faz assim com a gente, ela começa agindo aqui dentro e ela salta para o lado de fora. Amém? Até aí os irmãos estão conseguindo entender? O segundo solo que nós vamos ver é um solo, aqui fala pedregal na minha versão fala um solo rochoso,
um solo que ele não é duro, não. Ele não é pedra, ele é um solo que está cheio de pedras, mas ele não é uma pedra. Tem terra ali. Tem terra ali. Mas a terra está entulhada com muitas coisas. E aí, a palavra de Deus vai nos dizer que esse solo rochoso, no versículo de número... No versículo de número 16, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então, essa palavra aqui, nós vamos ver que ela é uma terra que está cheia de entulhos. É uma terra que está cheia de pedras. E vamos lá. A semente da palavra, ela é lançada e ela penetra nessa terra. Então, ela passa, sim, pelo primeiro processo, que é o plantio, esse coração. Essa pessoa, ela recebeu realmente essa palavra. A palavra entrou dentro do coração dessa pessoa, ela foi plantada lá dentro. O plantio aconteceu. E aí vai começar nesse coração rochoso, né? Nesse coração, nessa terra com tantas coisas, com tantos pedregulhos, com tantos entulhos, vai começar a germinar a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer? Essa palavra de Deus, ela vai entrar no processo da germinação, que é aquele processo que a semente vai se romper para que as folhas comecem a subir e a raiz comece a descer. E aí, quando a raiz começa a querer crescer, para dar sustentação, para que a planta comece a crescer, a raiz, ela não consegue achar espaço, ela não consegue se aprofundar. Essa palavra, ela não consegue penetrar profundo nesse coração. Por quê? Porque esse coração está ocupado com outras coisas. É um coração que se alegrou quando recebeu a mensagem. É um coração que deixou a mensagem entrar. A mensagem entrou. Mas quando chegou na hora da mensagem germinar e começar a criar raiz, a raiz não conseguiu achar espaço para crescer. E essa palavra, essa plantinha, essa germinação, esse crescimento vai começar a ser prejudicado. Por quê? Porque se a raiz não cresce, a planta é facilmente arrancada do coração. Jacqueline Zarini, o que é que está tomando conta desse coração? No versículo aqui 16, que a gente leu aqui, vai dizer que as sementes caíram no solo rochoso, a pessoa ouviu a mensagem, sem demora recebeu a mensagem com alegria, mas contudo, uma vez que não tem raízes profundas, essa mensagem não dura muito. Por quê? Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. O que está ocupando o coração dessa pessoa? Duas coisas que eu consegui perceber. Primeiro, problemas. Segundo, as perseguições. Eu coloquei aqui. Primeiro, as dificuldades. Segundo, as pessoas. Os problemas, as dificuldades da vida, né? Talvez os problemas, a gente pode aqui colocar como dificuldade, mas problemas são tanta coisa, é tão abrangente, não é? Mas é tudo aquilo que está ocupando o espaço que seria para Deus no seu coração, querido. Tudo aquilo que está no seu coração e que não era para estar mais aí, já era para você ter tirado daí há muito tempo. É muita coisa
coisa que às vezes a gente deixa entrar no nosso coração e que às vezes vai ocupar o espaço e não vai deixar a raiz se aprofundar. A raiz da palavra de Deus não consegue se aprofundar porque quando ela vai descer, ela está de cara com uma pedra. Ela vai tentar ir para a esquerda, tem outra pedra. Ela vai tentar ir para a direita, tem outra pedra. Vai para frente, tem pedra. Vai para trás, tem pedra. Ela está acuada. Ela não consegue crescer. Tem coisas que a gente precisa tirar do nosso coração para que a mensagem da palavra possa se aprofundar e ir para o estágio seguinte, que é o crescimento. Muitas pessoas que às vezes se desanimam por pouca coisa, porque receberam uma palavra que não gostaram, porque estão magoados com alguém, porque estão tristes porque o irmão deu a paz do Senhor. Ou então porque dentro da sua casa as coisas não aconteceram da forma que você queria que acontecesse. Porque você talvez se frustrou com alguém ou com alguma situação e a mágoa entrou no seu coração e você alimentou a mágoa e deixou ela ficar ali dentro. Frustrações, medos, ansiedades, tudo aquilo que está crescendo no seu coração e ocupando lugar mais do que o Senhor. Porque o que tem que prevalecer no coração do cristão é o Senhor. Uma vez eu vi uma ilustração que no coração de todo cristão existe um trono. E a gente escolhe quem senta no trono. Quem é que está sentado no trono do teu coração? Quem é que está ocupando o espaço lá dentro? É o Senhor? Ou são as dificuldades? Ou são as perseguições? Às vezes aqui a palavra vai dizer que ainda perseguições por causa da própria palavra. Não é? Está escrito no versículo 16, vê e volta para mim, 16. As que caíram em solo rochoso representa aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria, volta. 17 mesmo. Contudo, uma vez que não tem raiz profunda, não duram muito. Assim enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem e cedo desanimam. Às vezes você está sendo perseguido até mesmo por causa da própria mensagem, porque você está fazendo algo, porque você começou a se alegrar, você começou a mover, você começou a querer fazer, já chega alguém logo com uma palavra, não vai dar em nada não, hein? Você não é capaz não, hein? Aí você deixa essa palavra tomar conta do teu coração e esse entulho fica lá e a mensagem não consegue frutificar. E aí o que acontece com essa planta? Ela não consegue passar pelo estágio seguinte, que é crescer. E aí a gente vai para o solo de número 3. O solo de número 3 é um solo espinhoso. Mas espinho também é planta, não é? Eu acho que espinho também é planta, não é? Espinho também tem caule, espinho também está plantado em algum lugar, eles crescem no meio das plantinhas, né? Quando eu li logo sobre esse solo espinhoso, eu lembrei logo sobre aquela parábola que o Senhor falou, né? Que veio um lavrador, né? Ele lançou a semente e aí veio o inimigo e lançou a semente também. E aí começou a crescer, e aí viu que tinha alguma coisa estranha ali, né? Só que aqui, no caso, essa parábola aí do semeador, não é, essa parábola em si não é espinho, mas era o joio, tinha sido plantado no meio do trigo, mas estava ali junto, né? Aqui a gente vai ver que o espinho está aqui nesse terreno, nesse solo. E a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 18, as que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Então essa palavra aqui, ela vai ficar no estágio de número 3. Porque a pessoa recebeu a mensagem, ela foi plantada. Essa mensagem germinou, ela criou raiz, a plantinha subiu e ela começou a crescer, ela começou a se desenvolver. Só que quando ela saiu para o lado de fora e começou a se mostrar, e começou a
aparecer e começou a crescer. Os espinhos que estavam em volta começaram a fazer pressão para baixo e espetando essa plantinha de forma que ela não consegue se desenvolver e ela começa a se sufocar e ela morre. A morte da planta é morte por sufocamento. Essa morte por sufocamento é dada pelas preocupações desta vida, pela sedução das riquezas e o desejo de outras coisas. A consequência é que essa planta vai viver a vida toda mirrada. Ela foi plantada, ela germinou, ela cresceu, mas ela nunca vai frutificar. Por quê? Porque a preocupação maior dessa planta, porque esse terreno que produziu, conseguiu germinar essa planta e conseguiu fazer ela crescer, mas em dado momento a preocupação está demasiada com as coisas desta vida, com as preocupações dessa vida. Quais são, irmãos, as preocupações desta vida? Minha casa, minha família, meu trabalho, meu ministério, as contas que eu tenho para pagar, o parente que ficou doente. E aí a gente vai fazer uma lista infinita, porque problemas a gente acha de montão, a gente vai escrevendo uma lista e parece que não acaba, né? E aí essas são as preocupações que nós temos. Nós temos muitas preocupações. A nossa mente é muito fácil de ser dominada pela ansiedade, pela preocupação. Só que quando essa preocupação se torna exacerbada, quando essa preocupação se torna demasiada, de forma que eu levanto preocupado, eu ando preocupado, eu durmo preocupado, eu acordo preocupado, eu estou preocupado o tempo todo com todas as coisas que estão ao meu redor, essa preocupação em excesso, ela reflete algo interno, que significa o quê? Você está ouvindo a mensagem da palavra. A mensagem da palavra até entrou, ela até germinou e até cresceu, mas ela não está conseguindo frutificar porque você não está conseguindo entender que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Você não pode fazer nada com a sua própria força. Não é a sua força que faz, é a força do Senhor. Não é você que faz, mas é o Senhor. Você está criando espinhos e deixando que os espinhos sufoquem, de maneira que você já fala, muitas das vezes, não dá para eu ir, porque eu tenho um problema para resolver. Não tenho tempo para orar, porque eu tenho que resolver coisa tal, eu tenho que resolver coisa tal. De manhã não conta comigo, porque eu tenho o almoço para fazer, a roupa para lavar, o filho para cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, as preocupações da vida não vão acabar nunca. Você vai ficar doente, você vai ficar exausto, não somente físico, mas espiritualmente falando, e não vai resolver nada, os problemas vão continuar no mesmo lugar, porque o segredo para resolver todas essas questões, as preocupações da vida está no livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 5, versículo, ou capítulo 6, agora não vai, minha memória falhou, mas está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por outro lado, tem outros que estão seduzidos com a riqueza dessa terra. Estão tão preocupados em ficar famosos aqui, estão tão preocupados em arrecadar dinheiro aqui, estão tão preocupados com uma vida de luxo, melhor, sempre melhor aqui, que esquecem que a nossa vida aqui é breve, é curta, e os tesouros que nós temos que ajuntar não são para essa terra, mas são para a eternidade. E às vezes, essa correria desenfreada, esse excesso de preocupação, e a Bíblia ainda vai acrescentar os desejos de outras coisas ainda. Soma tudo isso. Quantos crentes que nós temos hoje que estão assim, cansados espirituais, porque estão sendo sufocados pelo excesso de preocupação e de cuidado com as coisas desta vida. A semente não está encontrando espaço para se desenvolver e ela não consegue frutificar.
É uma pessoa que tem toda a condição, tem todo o potencial, mas às vezes não tem tempo. É a pessoa que tem toda a condição, tem talentos inestimáveis, mas às vezes está tão agitada, tão ansiosa, que não consegue nem identificar qual é o seu chamado. Ela ainda não sabe. Ela ainda acha, não, primeiro eu tenho que resolver isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo. E quando tiver tempo eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou criar primeiro os meus filhos. Eu vou fazer primeiro a minha faculdade. Eu vou primeiro. E você está sempre deixando a obra de Deus em segundo plano. Enquanto nós deixamos a obra de Deus em segundo plano, nós vamos ficando, resolvendo os nossos problemas. E os nossos problemas vão só crescendo. E a palavra vai sendo sufocada. Você ouve a mensagem, você entende a mensagem, mas você não coloca ela em prática. Você precisa viver aquilo que você ouve. Nós precisamos viver aquilo que a palavra nos ensina. A palavra ela não foi feita somente para ser lida. A palavra ela não foi feita somente para ser entendida. A palavra precisa se tornar vida. Ela precisa se tornar a sua rotina. A palavra precisa ser quem você é. Você precisa orar pela palavra. Você precisa viver pela palavra. Tomar decisões pela palavra de Deus, para que ela possa frutificar. Eu posso receber a mais maravilhosa mensagem. Pode vir o pregador aqui, eu não sei qual é o que está aí na alta do renome aí, que prega e faz cair fogo do céu. Mas se você não pegar essa mensagem, não colocar ela em prática, querido, vai ser só um momento de alegria. Vai ser só um momento de que você vai pegar e vai guardar. Ela está até aqui dentro, mas ela não consegue frutificar, porque você não está trabalhando com essa palavra. Você não está tirando ela da caixinha e botando ela para o lado de fora e fazendo ela vivendo essa palavra. Nós precisamos aprender a viver isso. É muito fácil falar assim, eu creio em Deus, mas quando o bicho pega para tapar, e aí eu me desespero. Aí eu quero entrar dentro do buraco. Nós somos muito prontos a falar, eu confio no Senhor. Mas quando a situação pede confiança, gente, eu sei que Deus cura, mas quando está enfermo, já começa logo a achar que vai morrer. Nós precisamos viver a palavra. E o quarto solo todos conhecem, né? É o solo fértil, é o solo daqueles que ouvem. O processo da plantinha acontece por completo. A plantinha acha um solo favorável, um solo que não está entulhado e que também não tem espinhos, um solo que está adubado, está pronto, está desejoso. Aí a plantinha ela é plantada lá dentro e ela começa a germinar, começa a acontecer uma mudança de dentro para fora. As pessoas recebem a palavra e a palavra ela entra no nosso coração e a mudança começa aqui dentro, no nosso coração. Quando a gente recebe uma palavra e que a gente deixa essa palavra entrar, querido, muda alguma coisa aqui dentro. Os nossos conceitos mudam, as nossas formas de pensar mudam, a nossa opinião muda, começa a acontecer uma mudança, mas essa mudança começa aqui dentro. E aí a planta rompe e começa a crescer. Sabe o que significa? Que agora não é uma coisa só lá de dentro. Isso saiu para o lado de fora. As pessoas vão ver que você está crescendo, que a palavra está dando crescimento e algo está diferente. É visível, todos conseguem notar. E aí depois da palavra crescida, né? O crescimento, a raiz ela vai se aprofundando, a raiz ela vai penetrando no solo e a planta vai subindo. Do lado de fora a planta vai tomando altitude, ela vai crescendo na graça, ela vai crescendo no conhecimento, ela vai se chegando mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus nós chegamos, do lado de fora cresce, mas do lado de dentro também, porque as raízes se tornam profundas. E aí o vento vem, ele não consegue te derrubar mais. E aí vem a tempestade não faz dano nenhum, porque do mesmo modo que está crescendo para fora, está crescendo para dentro também. O Senhor está produzindo raízes profundas. E quando é que acontece? O que me chama a atenção é que exatamente essas coisas acontecem no mesmo processo dos outros terrenos.
Porque a dificuldade vai vir. As preocupações na vida vão acontecer. Só que esse coração escolheu confiar no Senhor. Ele conseguiu, ele entendeu que pelas próprias forças nós não conseguimos fazer com que frutifiquemos, nós não conseguimos obter vitória simplesmente pelo nosso próprio desejo ou pelo nosso próprio esforço. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Então mesmo o terreno rochoso que estava cheio de amargura e cheio de entulhos e cheio de coisas que não deixavam aquela planta criar raízes, e as mesmas preocupações que sufocavam a planta no terreno cheio de espinho, também acontece esse processo com o solo bom. Mas só que o solo bom, a pedra vem e joga ela para fora. Só que a pedra vem, ela tenta entrar, o entulho, a sujeira tenta entrar, e ele logo identifica. Por quê? Porque ele conhece a palavra, ele vive a palavra. E aí o que acontece? Ele fala, não, comigo aqui não. Não, tá magoado, vamos resolver isso agora. Vem cá, deixa eu te pedir perdão. O que aconteceu? Tá ansioso por causa da palavra, eu vou usar essa mesma palavra, porque a palavra de Deus diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E aí a gente pega essa palavra e começa a usar essa palavra ao nosso favor, de maneira que nós não deixamos que coisas venham entulhar o nosso coração e nem as coisas externas sufocar essa palavra. Ela cresce e ela começa a dar frutos. E não se engane, não é porque está dando fruto que não vai passar por dificuldade não, tá? Pelo contrário, né? Todo mundo diz até um jargão no meio evangélico: quanto mais fruto, mais pedrada, né? Quanto mais fruto, mais paulada, né? Quando a pessoa chegar para você com uma palavra contrária, você sabe que você está dando fruto, não liga não. Se liga no trono da graça. Confia no Senhor. Você sabe o Deus que você serve. E quem tem que conhecer a tua vida é o Senhor. O Senhor que sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe. A palavra também, porque a palavra é poderosa. Nós já vimos aqui que ela entra aonde há a divisão das juntas e da medula, da alma e do espírito. Ela discerne a intenção do nosso coração. O Senhor sabe a intenção real do seu coração. Então não liga para a opinião externa, querido. Se liga com Deus e viva a sua vida em Deus, porque é Ele que dá o crescimento. E aí o mais interessante é que essa palavra frutifica. Ela dá fruto. E aí, para cada fruto, existe um tempo de maturação, de esperar o fruto estar pronto para ser comido e para gerar novas sementes, né? Está ali carregadinho o pé, já está prontinho, já passou por todo o processo, mas agora precisa esperar o tempo de Deus, de que a fruta vai amadurar e pessoas vão ser alimentadas pela palavra que vai sair, pelo testemunho que vai sair, pelas obras que você foi vivenciada desde quando essa semente foi plantada, desde a germinação até o crescimento, frutificou. E agora, querido, chegou o tempo de esperar amadurecer. Cada semente, cada tipo de planta tem o seu tempo de maturação. Mas nós sabemos uma coisa, querido: o tempo pertence ao Senhor. Eu não sei se você já está pronto aí, cheio de flores, frutos. Eu sei que o Senhor, Ele vai fazendo amadurecer. E aí todo esse processo que você atravessou, toda essa parábola que o Senhor Jesus está nos ensinando, é para dizer que todo esse processo está nas mãos do Senhor. E que quando amadurecer, querido, todo esse processo que você passou vai servir para alimentar a fé de outros. E através da fé dos outros serem alimentadas, novas sementes vão surgir. Novas sementes vão surgir. E esse processo vai se repetir todinho de novo. E de novo.
de novo, que a gente vai ver que na primeira vez deu 30, na segunda deu 60 e na outra deu 100. E cada vez mais o Senhor vai fazer você frutificar. E de você, querido, das coisas que você está vivenciando agora, das experiências que você está passando com Deus agora, outras sementes vão ser, querido, vão sair dessa experiência para a glória de Deus. Quem sabe desse processo que você está passando aí não vai sair semente para a sua família. Quem sabe desse processo que você está passando aí, não vai sair semente lá no seu fruto, lá no seu lugar de trabalho, no meio da sua vizinhança. Né? Quem sabe essas sementes que vão frutificar aí e que vão dar 30, 60 e 100, o Senhor aí não vai fazer que as pessoas que você tem tanto orado, tem chorado, e às vezes até mesmo aqueles que têm te perseguido vão frutificar para a glória dele. Porque é o Senhor que faz todas as coisas. Eu não sei que tipo de terreno você tem sido. Eu espero sinceramente que você não seja à beira do caminho. Mas se for, se tiver rochoso, se tiver espinhoso, outra verdade é bem certa. A gente tem um Deus que é especialista em transformar. Amém? Se estiver cheio de pedra, ele pode ficar tranquilo. O Senhor passa uma terra na peneira. Ele tira o entulho, joga fora. Ele aduba a terra. Se estiver cheio de espinhos, ele tira os espinhos e faz a palavra frutificar. Amém? Que você possa receber essa palavra até que o Senhor me deu. Eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor.